novo estádio, né? O Nabizão, um dos mais raiz, né? Já foi considerado um dos mais raiz da Série A. Agora vocês também vão ter um novo estádio. Isso era algo planejado pelo Red Bull Bragantino, por vocês, localmente, ou também é uma diretriz em termos de estrutural? Vamos pegar ali um DNA da Red Bull, né? Daquela coisa de performance que passa muito nessa questão de brand, que naturalmente os clubes também têm que replicar isso em seus modelos de negócio. Teve o retrofit do Municipal no meio disso também, né? Sim. Já entreguei um estádio nesse período de empresa. Uma ótima pergunta e uma oportunidade também de eu externar isso um pouco, né? Toda vez que a Red Bull tem um projeto desse, a primeira etapa que se observa, que a gente chama de etapa de profissionalização, né? Onde você identifica eventuais carências, já usando modelos mais antigos, né, como exemplo, de posições ou de perfis que você precisa enriquecer, se você precisa criar a posição ou só trazer uma pessoa já para uma posição aberta e tal. E esse período não tem muito limite de tempo. O tempo for necessário, porque depende muito do padrão, do status que você chega no clube. Tem clube que está mais avançado e tem clube que está menos avançado. Na sequência, que seria a segunda fase do projeto, a gente entra numa fase que a gente chama de desenvolvimento estrutural. Não é? Porque se eu já tenho as pessoas corretas nos lugares corretos, eu estou apto a buscar a maneira mais controlada, mais adequada para a minha necessidade do ponto de vista estrutural. Né? Eu já estou otimizando a fase anterior. E, normalmente, isso começa pelo centro de treinamento. Por quê? O centro de treinamento a gente entende que tem uma parte cultural e processual que ela não vem no manual de instruções, né? Aquilo é um monstro que você corta a fita e ele começa a te consumir a partir do dia 2, né? E nesse período você aproveita para ir construindo a sua arena. Olha que situação interessante. Por causa desse municipal que a gente formou, que o Pedro lembrou aqui, né? Que foi uma ideia também nossa, né? Do Thiago, que conseguiu arquitetar isso com a Prefeitura de Bragança Paulista. Para derrubar o Nabi e subir, a gente tinha que ter um lugar para jogar. Então, esse acordo que foi bom para todo mundo, né? De reformar um estádio, deixar ele no padrão Conmebol, e depois deixar como legado para a cidade, e nós termos um lugar para jogar ali, isso fez com que eu não perdesse 3, 4, 5 anos de projeto, né? Mas olha que interessante, a gente começa a alojar com 14 anos, isso é uma norma brasileira, né? Tem outros países que começam mais cedo, mas no Brasil começa com 14. O cara da geração 14, que começou comigo quando eu inaugurei o CPD, quando eu estiver inaugurando a arena, esse menino está subindo profissional. Então, a minha primeira safra, vamos dizer assim, de atletas formado dentro da minha cultura, dentro do meu processo, ele vai estar estreando no meu estádio quando o estádio estiver pronto. E aí entra na terceira fase, que é uma fase que hoje você vê em Leipzig, por exemplo, que é a alavancagem dos 2 últimos processos, profissionalização e desenvolvimento estrutural, em êxito esportivo, que é o que a gente busca atingir na terceira etapa, quando a gente finalmente entregar o estádio. Então, sim, é um plano, é um processo e é uma metodologia da empresa que a gente replica aqui. E quando que deve ser inaugurado? Qual é a estimativa? 29. 2029. 29. Então, mais 3 anos. É um projeto um pouco mais complexo do que o normal, porque o Pedro conhece bem lá, né? É um terreno bastante apertado e é um terreno muito parecido com a Vila nesse aspecto, a Vila Belmiro, né? Ele está incrustado numa área residencial, 100% residencial, bem no meio do bairro, porque o bairro cresceu em torno do estádio, né? Não é que o estádio foi para lá depois. O estádio é 1930, o Nabizão, não é? O estádio acho que é 50. 50? Mesmo assim é muito tempo. Sim, né? sim. Então você imagina, não tinha nada e se desenvolveu um bairro que é um bairro bom ali na região. Perto. Então, os cuidados que a gente tem que tomar são muito grandes em relação a manter o bom ambiente com a vizinhança, né? Então, por exemplo, quando a gente fez a demolição, que foi o primeiro processo da construção, a gente fez um grupo com a zona primária, todos os moradores ali. A gente mandou engenheiros visitar todos os imóveis para tirar foto, para fazer uma análise prévia da demolição, explicar como é que seria o processo, tudo, e criar um canal para a comunidade, para nos procurar caso houvesse algum problema, né? E óbvio que a gente fez com uma empresa de primeira linha, que foi a FBI, e eles levaram máquinas que à medida que você vai demolindo, ela já vai jogando água no material para que não suba poeira. Cara, né?
E tudo tapumado, etc, etc. Bom, resumo da ópera. Quando acabou a demolição, tinham vizinhos que perguntavam quando é que efetivamente ia começar a demolição. Porque eles não tinham ideia. Ninguém percebeu. É óbvio que a gente fez uma série de filmagens por drone para deixar o torcedor saber o que estava acontecendo e tal. Mas, assim, passou de uma maneira... Não teve impacto Não teve negativo impacto pra ali. Sim. Só que agora eu vou entrar, por exemplo, na parte de fundação e terraplanagem, que até para não ter esse impacto, eu vou precisar fazer um pouco mais devagar. Sim. Né? Você tem a chuva, que atrapalha muito, né? Tudo que for construção no ambiente externo, o aspecto climático ele impacta bastante, né? E a região lá é uma região de basicamente 2 estações, né? Com chuva e sem chuva, então chove pra caramba, né? A gente tá nessa primeira estação agora, tal. Mas vale a pena porque isso faz a comunidade entender que a gente está inserido ali, sim, né? E eu não tenho pressa, a gente tem um ótimo estádio para jogar, um estádio que já recebemos amistosos internacionais, já recebemos uma seleção brasileira feminina, pela primeira vez uma seleção brasileira foi jogar lá em Bragança. Quer fazer direito, para fazer bem feito, entendeu? Por isso que demora um pouquinho mais.